concede, debaixo da sua graça e infinita misericórdia. Amém? Aleluia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, em nome de Jesus. Aleluia. Vou compartilhar já, os irmãos vão abrindo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo, aleluia, 26, que diz assim: de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Amém? Amém. Somente até aí. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui diz aqui essa palavra, irmãos, aqui no livro de Atos dos Apóstolos 16, aleluia, acerca dos apóstolos, aonde que eles, diz a palavra que eles iam ao lugar da oração, ao lugar onde eles buscavam glória a Deus, aleluia, eles iam se achegar ao Senhor, aleluia, estavam na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor. E diz a Bíblia que, aleluia, quando eles estavam indo a caminho, aleluia, do lugar de oração, diz que apareceu uma jovem que era possessa de um espírito de adivinhação, a qual essa jovem, ela falava todos os dias, aleluia, quando eles passavam, aleluia, dizendo: ali está os homens de Deus, ali está os homens, aleluia, que são de Deus, usados por Deus. E isso se sucedeu por alguns dias. E diz a palavra do Senhor que Paulo, ele se incomodou com aquilo, sabendo que era um espírito que estava usando aquela jovem. E diz a palavra do Senhor que ele expulsou, aleluia, o demônio daquela menina, daquela jovem. Ele expulsou o demônio daquela jovem, a qual a Bíblia diz que aquela jovem, ela dava lucro a alguns homens ali, os senhores dela, a qual eles ganhavam dinheiro com as adivinhações que aquela jovem tinha. E isso enfureceu o coração deles. Por quê? Porque eles não teriam mais aquela fonte de lucro. Eles não teriam mais aonde tirar ali o seu dinheiro. E isso enfureceu tanto a vida deles que eles levou eles à multidão e fizeram que Paulo e Silas eles fossem presos. Aleluia, eles foram presos por fazer a vontade de Deus. Aleluia. Eles foram presos porque estavam agradando a Deus. Aí eu pergunto, mas como que pode uma pessoa, eles estavam indo ao templo de Deus, estavam indo ao lugar de oração, e como que pode uma pessoa servir a Deus, estar na presença de Deus e passar pela tribulação, pela dificuldade, pelo problema? Aí a gente escuta falar: se você se entregar a Deus, você vai viver uma vida abençoada, você vai viver uma vida de vitória. É só vitória, meu irmão. Mesmo você servindo a Deus, você também passa por lutas, tribulações, dificuldades, porque Jesus disse assim: muitas são as aflições do justo. Glória a Deus. O justo quer dizer aquele que serve a Deus, aquele que anda ao templo de Deus, aquele que vai à casa de oração. Aí você pergunta, você pode ter vindo aqui e falar: mas eu estou vindo ao monte, eu estou indo à casa de Deus, eu estou enfrentando uma situação, mas eu estou enfrentando uma situação difícil. Eu estou indo para a casa de Deus, mas os problemas parecem que não param de vir na minha vida. Eu estou indo fazendo a vontade de Deus e as dificuldades, elas estão vindo na minha vida. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Diz a palavra que quando começou a apertar ali a tribulação para eles, a dificuldade, foi quando ele estava indo à casa de oração. Às vezes você está indo à casa de oração e as coisas estão começando a apertar para você, as coisas estão começando a ficar difícil. Meu irmão, para eles também aconteceu isso. Quando eles estavam indo à casa de oração, as coisas começaram a dificultar. Por quê? Porque eles fizeram a vontade de Deus. Aí, meu irmão, o diabo se levantou contra a vida deles. O diabo se levanta também contra a sua vida, meu irmão. Dessa maneira. E Deus Aleluia. também permite acontecer. Porque Deus permitiu o diabo tocar na vida de Jó.
açoitados, eles foram lançados na prisão. Ficaram presos. Ficaram ali, aleluia, encarcerados. Ou seja, onde a situação começou a apertou mais. Ou seja, além deles forem açoitados, além deles ter passado por açoite, a dificuldade aumentou na vida deles, porque eles estavam servindo a Deus, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Mas, meu irmão, a Bíblia diz que mesmo assim, mesmo eles sendo presos, mesmo eles passando a dificuldade, eles não deixaram de louvar ao Senhor. Eles não deixaram de adorar a Deus, meu irmão. Aleluia. Por que você está deixando de louvar a Deus? Meu irmão, Deus está te observando dia após dia. Ele sabe dos seus problemas. E nós não podemos deixar de louvar ao nome do Senhor. Porque diz a palavra do Senhor que quando eles estavam presos, eles estavam louvando e orando ao Senhor. E sabe o que diz a Bíblia? Que de repente houve um terremoto. Aleluia. Meu irmão, você não pode deixar de servir a Deus. Ah, mas está difícil. Mas você não pode deixar de servir a Deus. Você não pode deixar de louvar a Deus. Você não pode deixar de se achegar a Deus. Porque Deus, Ele está vendo a sua vida. Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo a sua fé. Meu irmão, e de repente Deus pode fazer um milagre na sua vida. De repente as portas podem começar a se abrir. De repente essa enfermidade ela vai embora de você, meu irmão. Basta você acreditar. Basta você louvar. Basta você não deixar de servir e adorar o Senhor. Porque Deus quer os verdadeiros adoradores. Amém? Aleluia. Não vou demorar no meu tempo aqui. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra. E não deixe de servir a Deus. Não deixe de louvar a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Porque Deus é certo que Ele fará um milagre na sua vida. Deus abençoe. Eu creio desse jeito.